Palavra Final, com Alexandre Garcia. Ontem eu falei sobre o encontro que aconteceu aqui em Milão, de brasileiros, né? Mas não contei tudo. Por exemplo, participou desse encontro e ofereceu seus serviços nesse encontro um deputado do Parlamento Europeu, o português Antônio Correia. E estava lá presente também o Giovanni Sulla. Quem é o Giovanni Sulla? Vocês que se emocionam ouvindo crianças de Montese cantando a canção do expedicionário, é o Giovanni Sulla que está por trás disso. É o maior pesquisador de Força Expedicionária Brasileira. Ele recolheu, inclusive, os estojos dos fuzis brasileiros que foi encontrando, capacete brasileiro, né? Ajudou a descoberta do último brasileiro, que não está lá no aterro do Flamengo, está no cemitério de Pistoia. Então, foi uma descoberta recente, né? Giovanni Sulla merece toda a homenagem por esse memorial, a memória da Força Expedicionária Brasileira 80 anos depois. Mas eu queria mencionar também algumas ideias que surgiram lá, né? O Michael Sullivan, por exemplo, mostrou que se deve usar os ensinamentos de Gramsci também para infiltrar em toda parte as ideias de defesa da liberdade, da democracia, não à censura, não ao aborto, sim à família, né? Esses valores que foram muito discutidos ontem. O Nicolas Ferreira lembrou que em todo curso fundamental, curso médio, curso superior que ele fez, nunca um professor falou para ele sobre a Força Expedicionária Brasileira que veio defender a democracia na Península Italiana, combatendo o nazifascismo. Nunca falaram para ele. É um pedaço da história que foi apagado, parece coisa de soviético, né? E queria mencionar também a Karina Michelin, que falou sobre a necessidade de união dos brasileiros que vivem na Europa, se importando com o Brasil, com a situação brasileira, com a defesa da Constituição lá do Brasil. E quero salientar de novo o trabalho da Ana Campanholo, deputada por Santa Catarina, mostrando, né, demonstrando que o feminismo no Brasil não defende a família, não defende esses valores, né? É incrível, tanto que a gente vê a Débora lá, não tem nenhuma feminista defendendo a Débora, só para citar um exemplo. Bom, e na Carta de Milão, eu já li um pedacinho, mas queria reler aqui para vocês um outro item da Carta de Milão. Considerando-se a importância da liberdade para os seres humanos, que as vozes em defesa da liberdade plena sejam ecoadas nos 4 cantos do mundo: a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade de imprensa, enfim, o livre pensar e o livre agir, sempre com responsabilidade. E aí, reafirmamos que não apenas no Brasil, mas em todos os países, o verdadeiro poder soberano é aquele a quem as cartas magnas nacionais chamam de povo, que o exerce de forma indireta por meio de seus representantes eleitos ou diretamente por sua presença nas ruas. Bom, eu queria falar agora sobre o que abalou a Europa hoje, né? Mas não aqui onde eu estou. Milão não sentiu nenhum apagão, mas o apagão pegou bem a Península Ibérica, muito a Espanha, Portugal, aquela parte da França que faz fronteira com a Espanha, né? E isso revelou o pânico que está semeado já, um potencial de pânico. Filas e filas em supermercado, gente estocando água, estocando alimentos. É aquela coisa que se criou na pandemia. Aliás, em 2020,
né? O Fórum Econômico Mundial falou no Great Reset, né? A grande resetagem do mundo, e todo mundo fica imaginando, pô, chegou agora, né? Coincidentemente, no 7º dia, depois da morte do Papa e depois da renúncia do Klaus Schwab, que é o chefão do Fórum Econômico Mundial, né? Aí ficam teorias de conspiração, mas a Espanha e Portugal, por suas autoridades, disseram que foi um fenômeno raro, meteorológico, que provocou tudo isso, mostrando que o sistema não é imune a esse tipo de fraqueza, né? Agora, a presidente do Parlamento Europeu, a Ursula von der Leyen, de uma hora para outra, assim, sem saber o que estava acontecendo, já acusou a Rússia de um ataque cibernético. Meu Deus, que coisa fácil que fala fácil, né? Bom, voltemos ao Brasil, nos assuntos de quase sempre, né? Eu vejo que o ministro Barroso concedeu uma entrevista ao jornal O Globo e, perguntado sobre anistia, ele, depois de ter estado na frente do corpo do Papa da Igreja do Perdão, disse que os atos do 8 de janeiro são imperdoáveis. Aí perguntaram, mas e se mudar a lei diminuindo as penas? Aí ele disse que não pode fazer nada. E aí vem o Alcolumbre e está dizendo que tem um projeto de lei para diminuir as penas de golpe de Estado. Eu acho que basta investigar e ver que não houve golpe de Estado. Isso sim, não precisa diminuir as penas, né? Mas, enfim, é um assunto que vai ser ainda muito discutido. A gente vê aí, né, que acaba, por exemplo, de ser mandado para casa em prisão domiciliar um sujeito condenado a 17 anos de prisão. Jorginho Cardoso de Azevedo, 63 anos, diagnosticado com pneumonia e depressão, claro, né? A maior parte das pessoas que vai para uma prisão sem nunca ter ido a uma prisão tem depressão. Não é o bandido comum que assalta 1000 vezes e entra e sai, esse não dá muita bola. E a gente quer saber o que ele fez. A gente sabe o que ele fez, porque ele fotografou. Ele estava dentro do Supremo e depois dentro do Palácio do Planalto. Mas isso dá 17 anos de prisão? Ele estava armado? Não estava armado. Ele fez estava lá em resultado de uma conspiração? Não estava. Estava querendo golpe de Estado? Querendo. Deu golpe de Estado? Não houve. Associação de parentes de presos diz que no mínimo 20 presos estão em grave estado de saúde. É uma questão complicada. E a Débora, né, que é uma das poucas pessoas em que se individualiza, sabe qual foi o crime? O crime foi pintar com batom uma estátua de granito que não se estragou, né? Uma estátua da justiça que não tem a balança da justiça, só tem a espada, né? E aí virou, essa exorbitância de pena virou símbolo. A Débora virou um símbolo, né? Bom, em primeiro lugar, pela supressão de instância, né? Ela deveria estar na primeira instância, ela não tem foro privilegiado, portanto ela não tem direito a um recurso à segunda instância, a um recurso à terceira instância, ela já está na última. Ela vai pedir recurso para o mesmo tribunal que a condenou. Outra coisa, né? Aí o devido processo legal sofre com isso, né? Ficou em prisão preventiva por mais de 2 anos, tendo 2 filhos menores em casa, de menos de 12 anos, que a lei permite que a mãe condenada fique com os filhos, né? A pena de 14 anos é absurda, ainda que valesse a pena proposta por Fux, que foi de 1 ano e meio. Ainda assim é demais, porque não houve dano ao patrimônio público. Uma pichação que foi lavada em menos de 15 minutos. Né? Ela não estava armada, não deu golpe, não fez trama nenhum. E o principal, não poderia um juiz cuja casa foi invadida julgar os invasores. Isso é óbvio. Foi a parte ofendida, né?
é parte interessada. E, por fim, queria comentar com vocês a manchete do Estadão de hoje, desta segunda-feira. A manchete do Estadão mostra que 323 pessoas, funcionários do público, estão em conselhos de estatais ou de empresas privadas que tenham capital, ações da União, né, como Embraer, como Fundição Tupi, né, que ganham com isso mais do que o dobro do teto que deveriam ganhar. O teto é 46 mil. Tem gente ganhando de 80 mil para cima, segundo o Estadão, né? É uma forma de fazer com que as pessoas ganhem mais no serviço público. 323 o Estadão está mostrando, né? E aí eu fico pensando, né, Collor está preso, e eu fico pensando que ele se notabilizou por ser caçador de marajás, quando era governador de Alagoas. E temos aí os marajás no governo federal, né? Aliás, o ministro Moraes pediu para a defesa de Collor para mandar os atestados médicos, as provas de que ele poderia cumprir pena em casa, por estar com Parkinson, bipolaridade, remédios de uso permanente, né? Além dos 75 anos de idade. De Milão, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.